Imagine-se em um campo de batalha, cercado por inimigos invisíveis, sem saber de onde virá o próximo ataque. O cansaço pesa no corpo, mas a fome é ainda mais implacável. O estômago ronca, e você sabe que precisa de forças para sobreviver ao dia seguinte. Mas como preparar o jantar com o medo constante de ser emboscado? Cada som vindo da floresta faz o coração acelerar. A escuridão é uma aliada do inimigo, e o simples ato de acender uma fogueira pode revelar sua posição. O frio corta a pele, e encontrar lenha em meio àquele cenário desolado parece impossível. Você se pergunta, será que vou conseguir chegar até o amanhecer? Pior ainda, você percebe que, sem comida, seu corpo não terá energia para levantar a espada na próxima batalha. A mente se enche de incertezas, e o desespero bate à porta. A sobrevivência de toda a sua legião pode depender de uma refeição que você nem sabe se vai conseguir preparar. Mas calma! No vídeo de hoje, vou mostrar como os soldados romanos enfrentavam esse medo todos os dias, e mesmo assim, conseguiam se organizar para preparar o jantar em meio ao caos. Se você já sentiu que está cercado por desafios, sem saber como superá-los, este vídeo vai te mostrar uma solução que esses guerreiros utilizavam para transformar perigo em sobrevivência. Vamos juntos descobrir os segredos desse ritual de resiliência. Ao cair da noite, o acampamento romano ganhava vida com o som dos soldados se preparando para o jantar. Exaustos após um dia inteiro de marchas longas ou até mesmo após enfrentar batalhas sangrentas, os legionários finalmente encontravam um momento de pausa. Porém, mesmo nesse breve instante de descanso, a disciplina e a organização que definiam a vida no exército não os abandonavam. Em pequenos grupos de contubernium, que eram formações de 8 a 10 homens, cada soldado sabia exatamente qual era sua função e como deveria contribuir para o preparo da refeição. Essa dinâmica de trabalho em equipe era o coração do contubernium. Ao fim de cada jornada, quando o acampamento era montado, 1 ou 2 homens saíam em busca de lenha, uma tarefa que poderia ser tanto perigosa quanto exaustiva. Em regiões hostis, os soldados corriam o risco de serem emboscados por inimigos que sabiam que o exército romano dependia do fogo para cozinhar e se aquecer. Tácito, famoso historiador romano, conta sobre um soldado que morreu congelado enquanto carregava lenha durante uma campanha no inverno. Esse episódio dramático ilustra os riscos que os legionários enfrentavam em suas tarefas diárias, que iam muito além dos combates. Quando a lenha era escassa, como em regiões desprovidas de árvores, os soldados precisavam improvisar. Em uma marcha para Gália, no ano 189 a.C., o general romano Mânio Vúlio ordenou que seus homens usassem esterco de vaca como combustível para o fogo. Já em outras campanhas, como nas terras inóspitas da Escócia, o exército transportava carvão ou utilizava materiais alternativos, como a turfa, para garantir que o jantar pudesse ser preparado. Enquanto alguns soldados lidavam com o desafio de manter o fogo aceso, outros se concentravam em moer os grãos de trigo, que eram distribuídos diariamente como parte das rações. Moer a quantidade suficiente para alimentar o grupo de contubernium era uma tarefa demorada e cansativa, levando até 100 minutos para triturar a porção necessária. Contudo, para economizar tempo nos dias seguintes, os soldados muitas vezes preferiam moer uma quantidade maior de grãos de uma só vez, evitando que essa tarefa tivesse que ser repetida com frequência. Após a moagem, a farinha obtida era misturada com água, e o processo de amassar o pão começava. Essa tarefa manual era típica do cotidiano dos soldados, como descrevem historiadores antigos como Herodiano e Cássio Dio. Com a massa pronta, chegava o momento de assar o pão. Sem fornos sofisticados, os legionários improvisavam lareiras ou fogueiras no próprio acampamento. O imperador Caracalla, por exemplo, em tempos de guerra, chegou a assar seu próprio pão diretamente nas brasas de carvão, uma prática comum entre os soldados. O processo completo, desde a preparação da massa até o pão estar assado, podia levar de 45 minutos a 2 horas, dependendo se os soldados usavam fermento ou não. Além do pão, o preparo da carne também fazia parte da rotina alimentar dos soldados romanos. Embora não fosse tão frequente quanto o pão, o consumo de carne era uma prática incentivada pelos regulamentos militares. Frontino, outro historiador, relatou que os regulamentos do exército exigiam que os soldados assassem ou fervessem sua carne, evitando que perdessem tempo com preparações culinárias elaboradas. O objetivo era manter as refeições práticas e rápidas, sem sacrificar a nutrição. Essa disciplina foi reforçada por generais como Cipião Emiliano, que impunha uma alimentação simples, mas eficiente, aos seus soldados. A divisão da refeição era um momento fundamental. Após o longo processo de preparação, a comida, que incluía pão, mingau, carne ou vegetais, era distribuída igualmente entre os soldados do contubernium.
Um dos legionários era encarregado de organizar a distribuição, garantindo que todos recebessem sua parte de maneira justa. Esse ato de partilha reforçava o senso de camaradagem e igualdade entre os soldados, independentemente da função que cada um desempenhava. No final, todos compartilhavam o esforço e o resultado final da refeição. Sentados ao redor da fogueira, esses momentos de união iam além da simples partilha da comida. Ali, os soldados trocavam histórias, estratégias e experiências de combate, fortalecendo o espírito de corpo, essencial para a coesão e a moral da legião. Enquanto os soldados comuns eram responsáveis por preparar suas próprias refeições, os oficiais e comandantes tinham uma experiência completamente diferente. Muitos deles contavam com servos encarregados de cuidar de suas necessidades alimentares, permitindo que pudessem se concentrar em outras responsabilidades. Catão, o velho, famoso por sua frugalidade, tinha um servo pessoal para preparar suas refeições, mesmo em campanhas. Já em outra ocasião, o general Vitélio teve sua cozinha no quartel-general na Germânia destruída por um incêndio, que começou em um fogão improvisado. Essas histórias mostram a diferença nas condições de vida entre os comandantes e os legionários, destacando a simplicidade da dieta militar para a maioria, enquanto alguns poucos desfrutavam de maior conforto. Apesar dessas diferenças, o ritual de preparação do jantar era essencial para garantir o sustento das tropas e, principalmente, manter o moral elevado. Não era apenas sobre comida, mas sobre a rotina, a disciplina e a força que mantinham o exército romano unido e eficaz. Era a capacidade de improvisar, adaptar-se e trabalhar em conjunto que permitia às legiões enfrentar longas campanhas em territórios distantes e hostis, sobrevivendo até mesmo nas piores condições. Essas refeições simples e a disciplina rígida são reflexo da eficácia e durabilidade do exército romano, que se manteve como uma das forças militares mais temidas e respeitadas da história. Mesmo em momentos de escassez, como durante as campanhas contra Pompeu, os soldados romanos encontravam maneiras de se alimentar, chegando a fazer pão com raízes de plantas quando o trigo era raro. Essa incrível capacidade de se adaptar e superar adversidades foi o que garantiu a sobrevivência e o sucesso das legiões em campanhas prolongadas e em ambientes inóspitos. Então, da próxima vez que você pensar no exército romano, lembre-se de que seu poder não estava apenas na habilidade de seus soldados no campo de batalha, mas também na capacidade de trabalhar em equipe, improvisar e superar os desafios do dia a dia, como a simples, mas vital, tarefa de preparar um jantar. Neste vídeo, você descobriu como os soldados romanos enfrentavam o perigo e se organizavam para preparar o jantar em meio às batalhas. Desde a coleta de lenha até a divisão das refeições, cada detalhe era crucial para a sobrevivência deles. Agora, imagine o que mais esse incrível exército enfrentou e os segredos que ainda estão escondidos na história. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar mais histórias fascinantes como esta. O que mais você gostaria de saber sobre os antigos romanos? Comente abaixo. Até a próxima!